Boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal Astronomia Observacional. Sejam bem-vindos à Rede Conectivista de Astronomia, Recoastro. Estamos aqui para mais uma live e hoje temos a ilustre presença do Cleginaldo e do Matias. Antes que eu apresente eles, antes que eu comece a falar um pouquinho sobre a nossa live, o assunto de hoje, eu quero dar uma boa noite aqui especial a todos que estão presentes já em nossa live. Emanuel, Jardênia, o Emerson Crase, né? Se eu estiver falando errado, me desculpe. Boa noite, caro Naldo e Matias. É uma pessoa conhecida de vocês, com certeza. Depois vocês podem falar, né, sobre os colegas de vocês que estão aqui ao vivo. Marta, boa noite, professor Naldo, Emanuel, Valdirene, Matheus, Matias, que está aqui conosco ao vivo, né? A Mayra, Ana Júlia e todos os demais que estiverem aqui ao vivo e também no decorrer da nossa live. Então, sejam muito bem-vindos. Antes que a gente comece, se inscreva no nosso canal aí embaixo, no vermelhinho, né? Inscrever-se, para que você tenha acesso a mais lives, mais vídeos, mais novidades, tá? E depois também se inscreva na nossa rede de astronomia, através do site, que eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês sobre ele, para que vocês tenham acesso e aprendam muito conosco. Então, a live de hoje tem como título Disciplina Eletiva de Astronomia e Astronáutica, compartilhando experiências. Bom, eu vou falar um minutinho aqui dos nossos convidados e eu já passo a palavra para eles. Pessoal, os nossos convidados são Cleginaldo Moreira, que é mais conhecido como Naldo, né? Professor Naldo, formado em matemática pelo Instituto Federal do Ceará. Ele tem experiência como professor especializado no ensino de matemática, trabalha na rede estadual do estado do Ceará. Olha que legal, é astrônomo amador e leciona em uma escola em Mineirolândia, as disciplinas de matemática e física e introdução à astronáutica. Muito interessante. E o Matias, ele é licenciando em computação pela Universidade do Estado do Ceará, Estadual do Ceará, também é astrônomo amador, e ele é colaborador da comissão Messier Pullman da UBA. E uma coisa que os dois têm em comum, que eles são cofundadores do Clube de Astronomia e Ciência M45, que é claro que daqui a pouco iremos perguntá-los também sobre esse clube. Então, sejam muito bem-vindos, Matias e Cleginaldo. Fiquem à vontade, deem boa noite a todos que estão aqui presentes. Boa noite, professor Leandro, boa noite ao Matias, boa noite ao pessoal que está nos assistindo, meus alunos, né? Nossos companheiros aí, cofundadores do clube, o professor Narciso Guedes aqui com a gente, acabei de verificar há pouco tempo, o Matheus. Então, assim, queria, antes de tudo, agradecer ao professor Leandro pelo convite honroso, né? Dizer que para a gente, enquanto clube, é uma satisfação muito grande poder estar dividindo, poder estar compartilhando um pouco dessa nossa vivência, um pouco também dessa nossa paixão, né, que é algo em comum, pela rainha das ciências, digamos assim, que é a astronomia, ok? Então, assim, professor Leandro, eu vou começar logo aqui com esse nosso diálogo, falando um pouco sobre a questão da disciplina eletiva de introdução à astronomia e astronáutica, do qual eu leciono, e tive a oportunidade de estar dividindo essa eletiva, a questão de ministrar a eletiva em si, com o Matias, né, que foi meu aluno, e hoje eu tenho a honra de compartilhar o espaço escolar com ele, né? Então, para mim, é uma honra, assim, em dose dupla, tripla, enfim. É muito bacana poder compartilhar esse momento, tá bom? Com vocês. Então, vamos lá, Matias. Boa noite, pessoal. Eu sou o Matias e para mim é uma grande honra estar aqui no canal fazendo essa live, compartilhando um pouco das nossas experiências com a astronomia.
além da astronomia funcionar também como um pouco um profissão, a gente considera como uma grande paixão, e para nós compartilhar essas experiências é uma honra muito grande, certo? Que legal, perfeito. Então sejam bem-vindos, o prazer é meu, a honra é minha de estar aqui divulgando, conhecendo, junto com muitas pessoas, o trabalho desenvolvido por vocês. Antes que a gente comece, pessoal, eu só vou falar um minutinho para vocês que todas as nossas lives, elas ficam disponíveis aqui no canal e também no blog da Rede Conectivista de Astronomia. E aqui está o blog, recoaço.blogspot.com, e aqui você tem Aprenda Conosco, e essa live ela está aqui na Educação em Astronomia. Então, além de você aprender na live, você pode ir de novo neste blog, e ela está aqui, ó, ao vivo ou depois, quando você quiser, você tem a oportunidade de assistir essa live de novo, aprender muito sobre educação e astronomia. A live da semana passada está aqui, do Clube de Astronomia Estrela Carvoeiras, e é isso. Caso você tenha interesse em participar da nossa rede, faça a inscrição conosco também, beleza? Eu vou deixar o link aqui nos comentários para vocês. Bom, para quem não sabe, uma disciplina eletiva, eu gostaria que os nossos participantes poderiam explicar resumidamente o que é isso, né? Porque muitas escolas não têm uma disciplina desse tipo, né? O que seria uma disciplina eletiva? O que é isso? A eletiva é uma parte diversificada do currículo educacional. Nós temos hoje o que nós chamamos de escola de ensino em tempo integral, e aqui no nosso lugar, nós moramos em um distrito chamado Mineirolândia, no interior do estado do Ceará. Nós fomos agraciados aqui em nossa região em termos uma escola de ensino médio em tempo integral. Então, para as escolas de ensino médio em tempo integral, existe uma parte diversificada do currículo, que é o que nós chamamos de disciplinas eletivas, né? O próprio nome eletiva já diz muita coisa, porque o aluno ele pode escolher, ele pode eleger aquilo que ele pode estudar, né? Aquilo que ele quer estudar. Então, daqui a pouco a gente vai começar com uma apresentação dos slides e a gente vai se deter melhor a esse assunto, tá? Mas, como eu falava, é uma parte diversificada do currículo em que o aluno tem a oportunidade de ser protagonista. E hoje em dia, no ensino, a gente fala muito em protagonismo juvenil, enfim, protagonismo é isso. É o aluno próprio poder escolher aquilo que ele pode estudar, que ele vai estudar, né? E ter prazer em estar participando daquilo. Então, disciplina eletiva é isso, né? Legal. É algo diferente do que o currículo fechado que temos nas escolas, né? E beleza, Sim, o currículo. Será ótimo. Sim, pode falar. Sim, existe a base comum, né, das disciplinas comuns, português, matemática, geografia, história, e existe a parte diversificada do currículo em que se engajam, que se enquadram as disciplinas eletivas. Dessa maneira. Muito bom. Pessoal, antes que o Matias passe os slides para a gente, eu peço que vocês participem da nossa live, comentem, façam perguntas, expliquem de onde vocês são. Aqui temos o Paulo já falou que ele é de Belo Horizonte, tem o pessoal do Ceará, que é o estado dos nossos convidados, Fernanda de Macapá. Então, são pessoas aí do Brasil todo, eu sou de Minas Gerais também. Temos aqui o Emerson, que é do Paraná. Os outros eu não sei da onde vocês são. Coloque aí de onde que vocês são, o que vocês esperam da live. E fique à vontade, comentem, façam o que vocês acharem melhor para enriquecer nossa live. Ótimo. Matias, você já quer colocar os slides? Vou compartilhar a tela. Beleza. Professor Narciso do Ceará também, seja muito bem-vindo. Nosso parceiro do clube, né? Aldo, Felipe,
Depois vocês falem do clube para a gente também. Estou aqui curioso para saber sobre o trabalho de vocês com o clube de astronomia. Tá visível, pessoal, a tela já? Sim, Sim, já está. Okay. Antônio também está aqui, seja bem-vindo. Vou abrir Antônio, aqui a apresentação. Perfeito. Eu vou abrir aqui a apresentação. Isso, okay. Ótimo. Agora é com você, Laura. Ei, Matias. Bom, pessoal, já começando assim com a temática dessa nossa live, né? Tema central é eletivo de astronomia e astronáutica e experiência com o ensino de astronomia por meio das TICs. Por mim, Cleginaldo Moreira, e por Matias Alves. Por favor, Matias, mais adiante. Bom, a primeira parte é essa parte introdutória de explicação, que é uma disciplina eletiva, né, no qual, por alto, já dei uma explicação do que vem a ser uma disciplina eletiva. Pode adiantar, Matias, por favor. Ok, obrigado. Nós colocamos uma definição aqui. O professor Marcelo Lima é um professor da SEDU, do Estado do Espírito Santo, e ele falava que eletiva é uma proposta de aprendizagem diferenciada para os estudantes, visto que os conteúdos das disciplinas tradicionais são ofertados de forma diversificada, por meio de teatro, dança, música, práticas experimentais, visitas técnicas, entre outras metodologias. E conta com 2 professores de diferentes áreas, com a finalidade de trabalhar os conteúdos de forma interdisciplinar. Essa interação garante uma diferenciação na forma de aprender mais próximo das expectativas dos alunos. É aquilo que eu ressaltava, professor, é a questão do protagonismo. É o aluno ter a oportunidade de participar, porque é algo que ele escolheu, né? É algo que ele próprio teve a oportunidade de eleger. É por isso que o nome é disciplina eletiva. Então, como eu destacava no início, eu tive o prazer de dividir, em um determinado período, essa experiência com o Matias, né? Ele que não tinha muita prática assim, em relação à docência. Enfim, então, ele veio fazer o estágio, com o projeto dele, e acabou coincidindo da gente estar trabalhando a mesma disciplina em uma turma. Como eu falava, foi um momento ímpar para mim, e nós ficamos muito felizes e agraciados quando recebemos o convite para poder expandirmos, né, essa nossa experiência. Por favor, Matias, adianta para o próximo slide. Ok. Então, assim, como começou? Nós destacamos alguns pontos aqui principais. Olha o primeiro ponto, professor. Começou por um desejo dos alunos. Depois teve um curso de formação e preparação, realizado pela OBA, em parceria com as CREDs, que são as Coordenadorias Regionais de Ensino, né? E um convite pela coordenação da escola. Essa questão, por um desejo dos alunos, é aquilo que eu falava, né? Os alunos podem eleger. No currículo comum, nós não temos astronomia no ensino médio. Nós temos uma parte introdutória, para quem é professor aí que está acompanhando a gente, então, com certeza sabe disso que eu estou falando. Nós temos uma parte introdutória lá no primeiro ano, em que a gente fala um pouco sobre o sistema solar, fala um pouco sobre sistemas de referência, mas algo vago. E nas minhas aulas eu sempre colocava isso. E os alunos me perguntavam, professor Naldo, nós não temos astronomia, por que a gente não tem a astronomia como disciplina? E eu ficava meio que sem resposta para aquilo, porque nós não tínhamos a disciplina específica de astronomia para trabalhar. Então, eles tinham esse anseio, eles tinham esse desejo, e eu também tinha esse desejo, né? Então, com a realização do EREA, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, esse sonho veio a se concretizar, porque nós tivemos a oportunidade de implementar na nossa escola a disciplina eletiva de introdução à astronomia e astronáutica. E para nós foi algo assim, uma mão lavando a outra e algo que veio a somar.
Então, foi algo assim muito bacana e que hoje nós temos uma disciplina eletiva como referência, porque ela instiga mesmo os alunos. Os alunos hoje, eles têm desejo, eles se empenham nessa disciplina. Então, para mim, é gratificante como educador. Falando como educador, é realmente gratificante. Pode passar, Matias, por favor. Ok. Eu falei na palavra EREA, que é o Encontro Regional de Ensino de Astronomia, aqui na cidade de Iguatu, uma cidade próxima aqui da nossa região, no interior do estado do Ceará, foi feita a 69ª EREA, isso no ano de 2018. Parte de um convênio, né, entre a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, em parceria com o CNPq, em parceria com a Sociedade Brasileira de Astronomia. Então, toda essa parceria, junto com as CREDs, em especial a CRED 16, a 16ª Coordenadoria de Ensino, culminou nesse EREA, com esse Encontro Regional de Ensino de Astronomia. Então, a partir desse encontro foi que temos um divisor de águas, porque aí nós passamos a ter uma grade curricular, nós passamos a ter uma formação, e nós passamos a colocar em prática aquilo que era desejo, aquilo que era sonho. A começar pela... Pois não, professor? Só interrompendo você um pouquinho. Aqui no canal, aqui no curso de astronomia que fizemos também, nós falamos muito sobre a OBA, a importância da Olimpíada Brasileira de Astronomia Astronáutica, da jornada de foguete. Mas até o momento nós não tínhamos falado sobre o EREA. O EREA, para quem não conhece, é um encontro regional, como está escrito ali. Ele é promovido juntamente com a OBA, com a Sociedade Astronômica Brasileira. O professor Canali, João Batista Garcia Canali, ele participa, né, desses projetos junto com a equipe da OBA. Então é uma coisa assim, pessoal, sensacional. Eu tive o prazer de conhecer várias pessoas que coordenam o EREA. E o interessante de tudo é que o Ceará é um dos locais que mais tem atividades voltadas para os EREAs, para as Olimpíadas, da UBMEP, da OBA. Então, é um estado assim que tem muita garra mesmo na questão da astronomia, principalmente na educação em astronomia, né? Então, é muito legal sabermos que a escola de vocês, por exemplo, tem uma disciplina eletiva que os alunos escolheram para astronomia, que eu tenho certeza que daqui a pouco vocês vão falar sobre isso, mas com certeza está dando muitos resultados positivos para os alunos, para vocês professores, para a comunidade, no aprendizado de astronomia. Então, é muito bom e parabéns. Obrigado, professor. Então, como eu falava, esse EREA foi um divisor de águas para nós, porque a partir desse EREA nós amadurecemos uma ideia bem antiga que nós tínhamos, que era a questão da formação do estudo de astronomia. E aí, após esse encontro, nós nos reunimos, nós formamos o grupo de astronomia e nós começamos a trabalhar a disciplina eletiva na escola. Então, foi um marco assim, para nós, essa questão desse EREA e de toda a bagagem de conhecimento que nós trouxemos de lá. Ok? Por favor, Matias, pode passar. Ok. Aí tem algumas fotos, inclusive de uma pessoa conhecida pelo professor, né? Aí, o professor doutor João Batista Canali, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Uma pessoa assim, sem palavras, né? Alguém que tem conhecimento imenso e que nós tivemos assim a oportunidade de estar tendo esse curso de formação com ele, com toda a equipe lá da OBA, e essa bagagem toda nós trouxemos e passamos a trabalhar na escola. E nós saímos, nós fomos ousados, né? Fomos um pouco mais além. Nós saímos dos muros da escola e levamos esse conhecimento também para a comunidade, através do nosso curso de astronomia, e daqui a pouco a gente vai apresentar algumas fotos, algumas imagens aí desse trabalho que nós começamos a desenvolver. Pode passar, Matias.
Pronto, eu falava bastante assim dessa questão de bagagem, de conhecimento que nós trouxemos de lá. Assim, logo no início, eu vou falar em relação a mim, né? Eu cheguei muito apreensivo, disse, puxa vida, vai ser só mais uma formaçãozinha dessa da vida. E de repente eu saí com outra visão, porque lá foi algo prático, foi algo assim encantador mesmo. Tudo que a gente trabalhou, né? Tudo que a gente desenvolveu lá nesse ERE. E aí tem a parte prática, com 2 professores amigos meus, e aí eu pensava, se a gente que é professor vem para um encontro como esse sai encantado, imagina os nossos alunos, né? A gente sai vislumbrado, porque eu saí realmente vislumbrado com aquilo, né? Porque essa questão do protagonismo, eu acho que é de incumbência de todos nós, né? Você se sente bem quando você está fazendo, quando você está praticando. Então, nesse ERE, nós tivemos a oportunidade disso, era todo mundo colocando a mão na massa mesmo, como falava o próprio professor João Canalho. Então, assim, foi um momento muito rico, que nós trouxemos, assim, para dividir com o pessoal aqui da nossa região. Por favor, Matias, mais adiante. Pronto, essa foto da direita é com a equipe da OBA, né? E à esquerda aí a gente tem um amigo nosso, parceiro hoje em dia, professor mestre Alberto Alves, ele é da UFRJ, é também doutorando em astrofísica, um cara assim que nos tem um apoio imenso, e hoje a gente tem ele como um amigo, como um parceiro, né? A gente acompanha algumas lives dele também, um cara de uma linha de conhecimento assim enorme, que a gente só tem a agradecer também. Por favor, Matias. Ok. Então, assim, eu falava da disciplina eletiva, que tinha partido por conta dos alunos, e aí, quando foi para nós iniciarmos com essa disciplina eletiva, foi um desafio imenso, né? Porque a gente sabia que os meninos tinham um anseio, nós também tínhamos um anseio, e aí, quando a coordenação da escola chega para mim e pergunta, professor, nós iremos realmente começar com essa disciplina eletiva? Aí eu impactei, eu digo, e agora? Então, minha resposta foi sim, né? Eu não podia dizer que não, mas aí, pensando num desafio grande, será que os meninos vão aceitar? Será que essa disciplina realmente vai suprir, assim, a nossa meta? E nós começamos a traçar alguns objetivos, né? A começar pelos conceitos, né? Estudar os conceitos de astronomia, astrofísica e astronauta em nível introdutório. Eu falo isso porque, como eu dizia, a gente não tem a disciplina de astronomia na nossa base curricular comum. O aluno, no ensino fundamental, ele vê vagamente algumas coisas, correto, professor? Ele vê algumas coisas lá relacionadas à astronomia, sobre o sistema solar, enfim. Quando chega no médio, ele aperfeiçoa um pouco mais, mas nós não temos a parte mesmo específica da astronomia. Então, a começar por isso, por essa questão dos objetivos, né? Também conhecer de forma sistematizada os princípios da astronomia, para melhor compreender a Terra, os planetas do sistema solar, o universo, e preparar os alunos para participação na OBA e na MobFog. E que eu falava é a menina dos olhos de ouro, né? Porque quando a gente começa a trabalhar nas oficinas, daqui a pouco eu vou falar sobre elas, então, assim, os meninos começam a se encantar. Uma coisa, assim, que eu jamais imaginava que ela fosse ter essa repercussão tão positiva que foi aqui para a nossa região. Então, eu falava, assim, da importância dessa disciplina, como foi bacana, porque, para mim, trouxe uma linha de conhecimento imensa. Então, a gente começa instigando os alunos a partir do momento que a gente diz, olha, pessoal, vamos cuidar melhor da nossa casa materna, do nosso planeta, e a gente começa a instigar eles, e eles começam a se preocupar, realmente e em cima disso a gente começa a aperfeiçoar e aprofundar, enfim, é muito bacana. Por favor, Matias. Pronto, essa é a grade de conteúdo, eu vou falar um pouquinho assim por alto, um pouco do que a gente vê nessa nossa disciplina eletiva, né? Tem a questão da história da astronomia, que eles já começam a interrogar muita coisa sobre isso, a conhecer a história dos povos antigos, né? A questão lá da agricultura, como o homem fazia para se localizar, enfim,
sobre sistemas solares, desde Kepler, estrelas, galáxias. E aí nós colocamos em destaque a palavra oficinas, por quê? Porque oficinas é o carro-chefe da eletiva, né? Porque, como eu falava, são nas oficinas que o aluno tem a oportunidade de ir mesmo para a prática. Então, nós procuramos alternar na nossa praxis educacional teoria à prática. Então, nesse caso, a gente passa sempre uma parte teórica e aí, concomitante àquilo, nós colocamos a parte prática da coisa, que são as oficinas. Por favor, Matias, um pouquinho mais adiante. Naldo, antes que continue, não sei se vocês perceberam, mas os conteúdos que foram colocados aí, infelizmente, como o próprio Naldo já havia dito, não existem esses conteúdos específicos na educação básica. Temos nas aulas de geografia, de ciências, alguma coisa não organizada, vamos dizer assim, né? Temos observação do céu, algo assim, mas não é concreto, né? Então, se você oferecer uma disciplina dessa para os alunos, é uma oportunidade incrível para que eles aprendam e gostem de astronomia. Isso é muito importante. Bom, pessoal, já que eu interrompi eles, né? Eu peço que vocês participem da nossa live, que vocês comentem na live, que vocês perguntem, fiquem à vontade aí, para que a gente possa aprender cada vez mais sobre astronomia. Bom, vamos lá, professor, dando continuidade. Perfeito. Está cortando um pouco o áudio? Pronto. Tudo certo. Assim, então, eu falava que as oficinas são o carro-chefe. Tá dando para me ouvir, professor? Tá cortando um pouco o áudio. Sim. Tá dando para ouvir? Ótimo. Sim, tá perfeito. Então, pronto. Eu falava que as oficinas, assim, são o carro-chefe para a gente, porque eles têm a oportunidade de ir para a prática, né? Então, eu coloquei uma das oficinas, que é a primeira, que é em relação à massa e o volume dos planetas. Então, assim, a gente vê a empolgação deles, a gente faz uma atividade lúdica. O seu nó caiu, será? Transmissão? Com um papel metalizado, né? Professor... Tá me ouvindo? Volte um pouquinho no que você falou há um minuto antes. Parece que a conexão caiu um pouquinho. Pronto. Assim, eu falava das oficinas, né? Então, a primeira oficina que a gente vê é a oficina Massa e Volume dos Planetas, que eles têm a oportunidade de estar produzindo planetas em um tamanho que a gente tira o molde lá no papelzinho, deixa, e eles vão produzindo o tamanho dos planetas, né? Então, quando os planetas maiores, eles não têm muita dificuldade, mas quando chega nos menores, eles pensam, puxa, o professor é tão pequenininho e tal, e eles vão moldando, vão fazendo, e aquela diversão, porque eles vão aprendendo de maneira lúdica, vão se divertindo com aquilo, e aí no final a gente vai eleger aquele que está mais caprichado, aquele que teve mais empenho, e aí todos se engajam, porque todos querem fazer o mais perfeito possível, isso é muito bom. Então a gente tem aí a foto de alguns deles, né, como vocês podem perceber aí, no detalhe, em sala de aula. Então, é um momento tão rico e gratificante. E mais abaixo aí, no canto superior direito, no canto inferior direito, a gente tem a culminância disso tudo, né? Que nós chamamos culminância da eletiva. E aí é depois que eles têm trabalhado todas as oficinas, e aí tem até montado os próprios foguetinhos deles lá, quando chega na parte da introdução à astronáutica, e aí tem aquela questão mesmo da competição interna, né? Já se preparando para a Mostra Brasileira de Foguetes a Mobfob, né? A nível interno. Então, é uma felicidade imensa deles, assim, nós tivemos, infelizmente,
devido a gente estar engatinhando ainda nas participações da OBA, nós não tivemos alunos premiados ainda, tá? A nível externo. Mas nós tivemos alunos classificados que, infelizmente, não puderam se deslocar, não puderam ir. Mas, assim, a nível interno, eles se esforçam bastante. Nós temos alunos que lançaram foguete a mais de 130 metros de distância. Isso com o empenho deles próprios. Então, a gente fica pensando, cara, como é que pode? Então, eles personalizam os foguetinhos deles, cada um dá um nome. É uma coisa, assim, muito, muito bacana para a gente, tá bom? Professor, a questão que você tocou aí é uma questão muito, muito importante, é a questão de não conseguir viajar, né? Bom, para onde será que o professor Naldo queria que os alunos fossem? Eu creio que seja para a jornada de foguetes no Rio de Janeiro, não é isso, Naldo? Para a jornada de foguetes no Rio de Janeiro, né? Infelizmente, nós não podemos. Eu tive alunos classificados em Pode falar, 2017, 2018 e 2019, só que o governo aqui do estado de Minas não tinha verba, algum recurso, né? Apenas em 2018 os alunos fizeram uma vaquinha e nós tivemos oportunidade de ir para o Rio de Janeiro. Ganhamos lá a medalha de prata, né? Então foi uma coisa legal. Só que foi muito difícil. E aqui, Minas para o Rio de Janeiro, não é tão longe, fomos de ônibus. Não é tão longe em relação a vocês do Ceará, né? Então, falta muito, gente, incentivo incentivo financeiro, né? Para que esses meninos saiam dos seus estados para participar da jornada de foguetes, que é uma viagem que não é barata, né? Do Ceará para o Rio de Janeiro é uma coisa muito cara, né? Aqui temos nos comentários, gente, a Crase, não sei se é assim que pronuncia, né? Diz o seguinte, quando a escola... Sim, pode falar. É o codinome de um amigo nosso, o professor Narciso Guedes, é também do Clube de Astronomia, M45. Ele colocou isso na conta dele. Perfeito. Então, é o professor Narciso, né? Quando a escola tem um educador que possa oportunizar o conhecimento, além dos componentes da base comum, os estudantes têm muito a ganhar. Isso mesmo, né? Aí ele diz o seguinte, o ensino de astronomia também trabalha a transdisciplinaridade. O professor Naldo é professor de matemática e física, né? Então, isso mostra que pode conciliar com essas duas ciências exatas, com geografia, como vimos na semana passada, com outras áreas também, né? Com os demais componentes da base comum, incluindo conhecimentos diversos, né, sobre o universo. Perfeito. A astronomia, como eu sempre digo, falando sobre o Carl Sagan, né, ela é um sinal de humildade para nós, né, porque ela investiga o que acontece no universo, a nossa origem, destino, né, e ela nos faz pensar sobre a nossa própria existência e também o conhecimento humano, que isso é essencial, muito importante. Perfeito. E igual havia dito, é um desafio muito grande você trabalhar com o ensino de astronomia, né? Nós trabalhamos em escolas públicas, sabemos que nem sempre tem um recurso, né? Agora, ir para uma jornada de foguetes no Rio de Janeiro, por exemplo, é algo muito caro. Só que lá no Rio de Janeiro, eu observei que tem muita gente do Nordeste. Então, nós achamos que tem pouco incentivo, mas o incentivo que vocês têm, muitas vezes, é muito maior do que nós aqui do Sudeste, né? Então, muitos prefeitos, governadores do Nordeste, eles investem na educação. Infelizmente, nem todos os lugares do nosso país podemos dizer o mesmo, né? Infelizmente, né, professor? Lamentavelmente, né? Se nós vivemos num país em que a tecnologia é tão arcaica, né? E que, infelizmente, nossos governantes não investem, né, não costumam investir na questão da ciência, né? Mas é um desejo nosso, tomara que um dia possa tornar realidade. Né? Perfeito. Bom, antes que você continue, a Valdirene fez a pergunta assim: quem pode participar da Recoastro? Recoastro é uma rede com centenas de pessoas, né, que fazem parte do curso internacional Astronomia Visual,
que foi um curso que o Matias participou, né, Matias? Ele foi um dos nossos alunos que fez inscrição na Recoaço também. E qualquer pessoa pode participar. É só clicar no link, fazer a inscrição, e vocês podem fazer uma live conosco, pode aprender conosco, né? Essa live, por exemplo, foi uma iniciativa do Matias, junto com o professor Naldo, né? E olha que legal, o tanto de aprendizado que estamos tendo com eles, tá bom? É só vocês clicarem e participarem da nossa rede. O link está aí nos comentários. Bom, o Matheus Souza diz o seguinte: também faço parte do clube como cofundador, que é o Clube Sim. M45, né? Nasci no Ceará e hoje moro em São Paulo. E é sempre um enorme prazer ajudar a divulgação científica com Naldo, Matias e Narciso. Boa noite. Que bom, gente. Aprender, divulgar, ensinar é algo muito interessante, muito bom. E é isso que estamos fazendo aqui hoje, né? Parabéns, pessoal. Ele também cofundador do clube, né, junto com a gente. Por favor, Matias, mais adiante. Pronto. Então aí nós temos participação na OBA e na MobFog, né? Na parte interna, eu já externei aqui que infelizmente nós não podemos nos deslocar, né? Mas quem sabe é um desejo nosso, né? Tomara que futuramente, quem sabe. Eu falava da parte assim da empolgação deles e toda a preparação deles, né? Que personalizavam lá os foguetinhos e tudo. E aí, no canto inferior direito da tela, vocês podem perceber que tem uma apresentação deles lá, então eles escolhem nome, assim, para os foguetes e tudo, é uma coisa muito, muito bacana. Pode ir um pouco mais adiante, Matias, por favor. Matias? Parâmetros, né? De como eles deviam fazer. Estamos escutando? Agora sim, Matias. Está dando para ouvir, Matias. Sim, agora sim. Bom, pode passar o próximo slide, Matias. Eu acho interessante. Só fazer aqui um comentário, não. Eu estava achando interessante, por exemplo, como é que alguns alunos eles alteravam alguns parâmetros do foguete para fazer com que ele fosse mais longe. Eu achei isso muito interessante, assim, por parte do aluno, de ter essa ideia de mudar algumas coisas no foguete para fazer com que ele fosse ainda mais longe do que os outros. Legal. E já começa uma interdisciplinaridade. Com certeza o Naldo, ele ensinou para eles alguma proporção de matemática, porque para o foguete você tem que ter uma proporção entre vinagre e bicarbonato, se vocês usaram o foguete desse jeito, né? Tem que ter o tamanho do foguete, o tamanho das asas dele, quantidade de asas, o ângulo entre as asas, o ângulo de inclinação do foguete com a base, né? Então, isso tudo tem a ver com a matemática. E é muito importante essa interdisciplinaridade. Isso mesmo, Matias. Com certeza foi um aprendizado muito legal que juntou outras ciências também. Exatamente. Vou avançar aqui o slide. Nós temos, assim, como eu falava, a parte teórica, né? E na parte teórica entra toda aquela parte de cálculo, né? Toda a aerodinâmica, em relação à questão de distanciamento, enfim, o lançamento, a inclinação de ângulo, tudo isso eles estudam antes para começarem a desenvolver a parte prática, né? Então, assim, é muito bacana toda essa parte. Eu vou falar um pouco do nosso clube de astronomia, né? E ciência, M45, foi fundado em setembro de 2018. Eu falava que o EREA foi um divisor de águas. A partir do EREA, nós tínhamos algumas ideias que ficava só no pensamento, né? E resolvemos colocar em prática, e uma delas foi a questão da fundação do nosso clube de astronomia. E aquilo que eu falava, olha, quando nós discutíamos que íamos formar esse grupo de astronomia, nós dissemos, a gente não vai deixar restrita em um espaço de 4 paredes entre as nossas ideias, a gente quer expandir, a gente quer levar isso mais além, quer levar para a nossa população.
Porque, infelizmente, professor, muitas pessoas julgam, imaginam, eles são do interior do estado, eles não têm conhecimento, eles não têm ideia do que é ciência, e a gente tem, tá? Então, a gente diz, olha, a gente também é capaz de tirar dos muros aqui de uma sala e levar mais adiante, dos muros da escola, e levar esse conhecimento mais adiante. Existem pessoas que têm muitas crenças, né? Na nossa região tem muita gente que ainda olha para cima, lá para a lua, e pensa que tem São Jorge montado em um cavalo. Então, assim, são crenças que aos poucos você vai colocando. O Matias daqui a pouco vai falar sobre isso. E quando tem a oportunidade de enxergar com outros olhos os astros, a observar pelo telescópio, ele diz, nossa, cadê São Jorge? Cadê o cavalo? Não tem. Então, é aquela coisa assim que você, por mais que pareça grotesco, mas que acontece de verdade, fica vislumbrado. Então, isso para a gente é uma alegria imensa. Para a pessoa, né, que está tendo a oportunidade de visualizar, e para nós também, que estamos tendo a oportunidade de estar levando aquele conhecimento às pessoas. Então, nós colocávamos que a divulgação das ciências de maneira interdisciplinar, seja em escolas, em espaços sociais e na internet, né? Por favor, Matias, mais adiante. Matias, pronto. Eu não podia deixar de falar da parceria, né, que existe entre a gente e as universidades, né, uma delas é a Universidade Estadual do Ceará, a UES, também tem a FECLESC, de Quixadá, uma cidade próxima à nossa região, a FECL de Iguatu, que é também próximo daqui, o nosso clube, a 14ª CRED, a CRED 14 de Senador Pompeu, que é a CRED que eu faço parte, a Coordenadoria Regional de Ensino, e a escola que eu trabalho, que é a Escola de Ensino Médio em Tempo Integral de Mineirolândia, na pessoa do nosso diretor, Raimundo Virgínio Filho, mais conhecido como Filhote, os nossos coordenadores, professor Rubens, professora Vanessa. Então, não poderia deixar de destacar esses nomes, que são pessoas que têm parceria com a gente, que fazem o nosso trabalho tornar-se, né, além de prazeroso, um pouco mais simples, porque eles nos ajudam, nos apoiam. Por favor, Matias, passa o próximo slide, porque esse próximo slide é muito bacana. Eu estou me estendendo muito na minha fala, porque a gente quer... Pronto, a gente quer mostrar mesmo, né, que nós já fizemos até aqui. Pode passar, Matias, por favor. Antes que você continue, Naldo, semana passada nós tivemos aqui também o Clube de Astronomia Estrelas Carvoeiras, uma live na quinta passada, ela está aqui no nosso canal, de Santa Catarina. E olha só que interessante, lá em Santa Catarina do Sul, e hoje estamos falando com pessoas do Ceará, no Nordeste, e nós percebemos uma coisa em comum na criação de clubes de astronomia, que são as parcerias, né? Então, elas tiveram parcerias de universidades da região, da escola delas, né? A Vanessa e Karine, da própria escola, da diretora da escola, que era na época da criação do clube, e nós percebemos aqui com vocês a mesma coisa. Sem parcerias, o trabalho fica muito complexo. É muito difícil você trabalhar, ainda mais com uma disciplina eletiva, com o clube de astronomia. Além da coragem de iniciar um projeto novo, sem parceria você não consegue dar os próximos passos, né? A Toinha Vieira diz o seguinte, de Mineirolândia, né, distrito de Pedra Branca, Naldo, sua iniciativa já é uma conquista. Perfeito. Então, o interessante de tudo é quando as pessoas, elas reconhecem o trabalho, né? Então, infelizmente, muitas vezes as pessoas observam as atividades, o trabalho dos outros, o nosso trabalho, né, como divulgação, como ensino, e muitas vezes não, um simples elogio não faz mal a ninguém, mas as pessoas acabam não incentivando, né? Então, o incentivo por um elogio, um incentivo por um apoio, mesmo virtual, mesmo longe um do outro nessa época de pandemia, já ajudam na concretização de atividades como essa, né?
E, como eu já havia dito, a parceria ela é essencial para a criação de clubes e de outras iniciativas diferentes, né? Com certeza. Por favor, Matias, um pouco mais adiante. Bom, aí é só um pouco, uma amostra do trabalho que a gente já desenvolveu, né, de alguns trabalhos que nós desenvolvemos, né. Um deles aí teve a participação de um amigo nosso, professor Dr. Macário Stahin, de Quixadá, da FECLESC de Quixadá, astrofísico, né, doutor. Também nós tivemos participação em uma live da CRED 14, qual eu faço parte. Tivemos observações astronômicas, né, e aí tem o folder de uma delas, dessas observações. Mais adiante, Matias, por favor, porque aí tem a parte do pessoal, como é interessante, né? Pronto, olha que engraçado, professor, e que bacana. Isso foi uma palestra ministrada pelo professor Dr. Macários, e aí ele veio com esse personagem aí, Darth Vader e tudo, ele veio falar na nossa escola sobre a questão das forças do universo, né? Então, assim, algo totalmente diferente que o pessoal não tinha visto e todo mundo comentou bastante sobre essa palestra, muito, muito rica em conhecimento. Trouxe o telescópio dele para nós fazermos uma observação junto com a gente. Ele é essa pessoa que está aí agachado, alguém assim de uma simplicidade imensa, de um conhecimento fenomenal mesmo. Então, assim, eu queria externar assim meu agradecimento a ele, minha admiração. Parceiro nosso, super amigo da gente aqui. Mais adiante, Matias, por favor. Essa foi uma participação nossa, esse é o professor Narciso Guedes, nosso amigo, nosso parceiro também, cofundador do clube. Nós tivemos uma participação na live da CRED 14, né, falando sobre astronomia, falando sobre tecnologia. Mais adiante, Matias. Pronto, aí tem uma sequência de algumas fotos nossas, nas nossas observações, né? Então, o pessoal vem para observar, são professores, são alunos das séries iniciais, são senhores, senhoras já, assim, então eles ficam vislumbrados quando veem, quando tem a oportunidade de visualizar pelas lentes do telescópio, né? Nossa, é dessa maneira e tal, enfim. Então, é algo tão bom, tão gratificante para a gente. Aí, nessa primeira foto, tem alguns alunos nossos aqui da escola, né? Tem um professor, o professor Leandro. Nessa outra foto, estão mais alunos e o Matias ali no canto. Pode passar, por favor, Matias. Pode passar, Matias. Pronto. E aí, para encerrar essa primeira parte, chegou um período da pandemia, né? E aí, como trabalhar uma disciplina que envolve prática, em que os alunos estão acostumados a colocar a mão na massa ali mesmo, né? Como trabalhar à distância. Nós tivemos que nos reinventar, mas não deixamos a disciplina cair com aquele brilho, com aquele ímpeto que os alunos tinham, né? Então, aí é só uma participação deles em workshop, da montagem lá dos mini foguetes, né? Então, nós tivemos uma participação muito boa, os alunos receberam certificação por essa participação. Então, assim, foi um desafio para a gente, está sendo um desafio, né? Mas o professor é mestre em vencer desafios, não é isso, professor Leandro? Então, nós nos reinventamos e hoje nós trabalhamos dessa maneira com a disciplina letiva, mesmo à distância, mas não caiu esse brilho, né? Então, era isso, professor, que eu gostaria de externar com vocês, de dividir com vocês, tá bom? Eu encerro essa minha fala, agora o Matias vai falar um pouco sobre a experiência dele com as TICs, tá? Então, desde já eu deixo o meu agradecimento. Perfeito. Pronto. Agora eu vou passar para a minha apresentação. Bom, pessoal, vou falar um pouquinho aqui da minha experiência. Tem alguma pergunta, professor Leandro, para o Nauto? Se tiver, pode fazer logo para ele lá. Neste momento, não, mas fica à vontade. Caso tenha alguma pergunta, pronto. Eu te aviso aqui. Tá ótimo.
Pronto, agora eu vou contar um pouquinho como é que foi a minha experiência com o ensino de astronomia na eletiva por meio das TICs. Eu sou aluno do curso de licenciatura em computação da Universidade Estadual do Ceará, então eu realizei meu estágio lá na escola da Mineralândia. E o fator legal disso foi fazer o estágio com astronomia. O nosso professor, o Emanuel, ele deixou a gente livre para escolher a disciplina que a gente quisesse para ajudar um professor a mediar utilizando o laboratório de informática da escola. Então, como eu já conheci o Naldo, já conhecia a eletiva e a gente já tinha essa interação junto com o clube, pensei que seria uma ótima ideia fazer dessa experiência de astronomia e ensino lá na eletiva, com essa questão das TICs. E, como eu falei, isso foi no meu estágio, de licenciatura em computação, e eu fiz essa experiência, fiz esse estágio no segundo semestre de 2019. E foi uma experiência super, super bacana de interação entre ensino, entre astronomia, entre tecnologia. Tudo que a gente faz, eu creio que a gente tem que ter uma motivação, né? Então, as motivações que eu tive para escolher a astronomia como essa disciplina que eu procurei interagir utilizando as tecnologias, isso como um professor de informática, a primeira questão é estabelecer conexões entre a escola e entre a universidade, sendo eu como uma ponte entre essas duas entidades. Eu, como o Naldo comentou, fui aluno do Naldo e fui aluno da escola onde eu fiz o estágio. Então, voltar à escola com essa ideia, com essa experiência a se repassar foi muito ótimo. O clube de astronomia também pesou por ter essa motivação. A gente já tinha essas ideias em mente de trabalhar com tecnologia e ensino lá na eletiva, e a gente aproveitou mais como oficial essa parte do estágio para fazer isso. E outra pergunta, essa que eu levei até para o meu trabalho de conclusão de curso, essa ideia que eu já tinha desde o começo da graduação, e ideia mesmo de astrônomo amador, e entusiasta também da educação, é como é que as TICs elas podem contribuir para a ciência de astronomia. Então, esse período ele me permitiu vislumbrar, de certa forma, como é que as TICs elas podem ajudar o professor em suas metodologias e também ser uma forma de interação mais profunda com a astronomia, com o ensino de astronomia. Os objetivos: trazer a informática para a escola, para trazer a informática para o ensino de astronomia, permite que a gente alcance algumas coisas interessantes. E a primeira delas é trazer dinamismo para a aula. Essa interação entre aluno e o conteúdo usando o computador permite realmente fazer essa ponte, uma ponte muito dinâmica de conhecimento. Matias, Outro objetivo foi... antes que você continue, as TICs são tecnologias da informação Isso, e comunicação. acabei me esquecendo de citar. Não, fica à vontade. O Matias, então, ele foi aluno do Naldo, foi aluno da escola em Mineirolândia, e depois Isso. ele voltou para a escola para fazer o estágio do curso que ele faz de ciência da computação. E uma coisa interessante, que a ciência da computação, muitas vezes, ela fica um pouco longe da escola básica. Pela minha experiência aqui com alguns colegas, né, fica muito restrita à parte computacional, aplicada, vamos dizer assim, né, sem muito da educação básica. E o trabalho que o Matias fez é um trabalho fascinante, porque ele está aproximando um conhecimento muito específico, que é da computação, da ciência de computação, com a realidade das escolas, né? Então, pelo que eu estou observando aqui, ele trouxe o uso da tecnologia para o clube, para as aulas. Eu observei uma fotografia de um computador com um software, creio que seja o Stellarium, né? Exatamente. E ele está usando a tecnologia a favor do ensino. Imagine se mais pessoas fizessem isso, né? Fizessem seus estágios nas escolas, porque normalmente o estágio é apenas de pessoas que fazem
graduação para ser professor, né? E a ciência da Professor, computação mas o meu ser curso é aproximada é de muito bom. licenciatura. Só então, Assim, professor, é de o seu licenciatura curso é realmente em computação. licenciatura. Isso, é licenciatura em computação. Legal, é interessante. Então, é uma licenciatura em computação, perfeito. Porque Exato. a licenciatura, ciência da computação, normalmente é bacharelado, né? Isso. E já temos aí essa ciência da computação como licenciatura. Que interessante. Eu não conhecia a parte da licenciatura, Matias. É Então, um é um curso aprendizado realmente a mais. É Muito um curso bom. realmente muito interessante. Você permite você ter essa ideia de sala de aula e das tecnologias aí como ferramenta de ensino. Então é muito interessante. É um Legal. curso bem legal. Muito Então, bom. Muito dando legal. continuidade, os objetivos também nossos, quando a gente fez esse estágio, essa experiência, era estimular também o aluno a procurar exercitar sua mente, isso utilizando as TICs, né? Interagir, como eu falei, de forma mais profunda com o conteúdo, usando as tecnologias. A computação também, de certa forma, ela permite você despertar o interesse na astronomia e em outras ciências também. Então, essa é a mesma astronomia, né? A astronomia é uma ciência multidisciplinar, né? Então tem muitos conhecimentos que a astronomia engloba. Então a gente utilizou todo esse processo para fazer com que despertasse o interesse em outras ciências, mesmo na astronomia também, como também na computação. E um outro objetivo também, esse que eu considero essencial da eletiva, como traz uma coisa que vai além da base, é enriquecer também o debate em sala de aula, utilizando a astronomia, utilizando a tecnologia. Então é interessante mesmo essa questão da eletiva como uma forma de trazer ainda mais coisas para a educação básica. Como a gente tinha um período um pouco mais restrito, a gente acabou definindo alguns conteúdos e algumas aulas que a gente queria repassar utilizando aqueles conteúdos que o Naldo falou anteriormente. Então, a gente selecionou alguns conteúdos que a gente considerava importantes para falar, e utilizando algumas datas também. Então, um dos nossos conteúdos, a gente trabalhou as estações do ano, trabalhamos as estrelas e constelações, utilizamos o período da Semana Mundial do Espaço, também como aula da eletiva, também como atividade, a Semana Mundial do Espaço. Dividimos duas aulas de astronomia prática. Na primeira delas, a gente falou sobre o funcionamento do telescópio e encontramos objetos no céu. Mais à frente eu vou explicar como é que a gente utilizou isso. E Astronomia Prática 2, que foi a segunda aula, a gente trabalhou com observação astronômica dos aspectos visíveis dos objetos celestes através do telescópio, trazendo essa questão prática realmente lá para a sala de aula. Encerramos com o tamanho e distâncias dos planetas e das estrelas. Nas estações do ano, em todos os conteúdos, na realidade, o Naldo ele ficava na parte mais teórica, e eu ficava um pouquinho mais com a parte prática lá com os alunos. O Naldo utilizou aquela bolinha de isopor, aquela popular bolinha de isopor, com uma lanterna, com uma lâmpada, né, representando o Sol, para mostrar as estações do ano. E eu utilizei alguns recursos aí para explicar o conteúdo, também para servir de prática. A gente utilizou o Stellar, para quem não conhece, o Stellar é um software planetário, acho que é um dos mais populares, e também é muito rico em detalhes, e você pode utilizar para diversas coisas. No Stellar, a gente demonstrou o movimento aparente do Sol durante o ano. É bem interessante fazer essa prática utilizando o Stellar. Próximo slide eu vou explicar como é que a gente fez isso. A gente utilizou o Celeste. O Celeste também, para quem não conhece, é um software chip planetário, mas ele se destaca pela visualização dos objetos do sistema solar. É um software muito rico em detalhes e você também pode fazer, tem diversas opções para você mostrar diversos conteúdos. E com o Celeste a gente procurou mostrar a questão das áreas iluminadas do planeta, nas estações do ano, em determinadas estações do ano. E como as estações do ano, elas causam alguns efeitos nos polos da Terra. Isso é uma curiosidade aí sobre as estações do ano, que às vezes passa despercebido pelos alunos. E a gente procurou trazer com o CEP, essa de minha autoria, eu fiz, tirei
a posição relativa do Sol durante as 4 estações do ano, em 4 meses diferentes. Procurei mostrar a posição relativa do Sol durante esse período. O estelário, que é a aba tela do estelário, e aqui eu mostro mais ou menos como é que a gente fez essa questãozinha prática aí, utilizando o Sol, para mostrar essa questão das estações do ano. Utilizando a janelinha de tempo, você pode avançar os dias, aqui embaixo está mostrando, avançar os dias, os meses e o ano. E a gente foi fazendo esse movimento para mostrar o movimento do Sol, o movimento aparente do Sol durante o ano. Foi interessante para mostrar como é que o aluno ele pode perceber essa questão das estações do ano utilizando esse recurso. Aqui ó, a imagem do celeste, eu deixei a Terra selecionada, e utilizando também a questão do tempo, você pode mostrar as áreas iluminadas do planeta durante o ano e em relação às estações do ano, e também mostrar a questão dos polos. Em certas épocas do ano, solstício ou inverno, então a completa escuridão. E aqui foi a astrofotografia que a gente utilizou. Essa foi de minha autoria. Eu fiz 4 registros em 4 meses diferentes. E aqui a gente tem a posição relativa do Sol nesse período. Então, eu fiz essa foto no local bem próximo de casa, era um local alto, e tinha alguns pontos de referência interessantes. Tinha um poste aqui, ó. Essa imagem no canto superior esquerdo, a gente tem um poste e tem a serra mais ao fundo. Então, serviu de ponto de referência para a gente mostrar o movimento do Sol. No dia 22 de setembro de 2018, o próximo do equinócio de primavera, o Sol estava bem a oeste. Já no dia 19 de dezembro de 2018, próximo do solstício de verão, a imagem do canto superior direito, a gente vê o Sol bem mais ao sul, tomando como referência o poste. No dia 11 de março de 2019, os próximos do equinócio de outono, o Sol voltou lá para a posição de oeste. E no dia 20 de junho de 2019, próximo do solstício de inverno, o Sol numa posição mais ao norte. Fiz essa fotografia e ficou bem interessante de mostrar essa questão aí das estações do ano. Matias, Esteve... só me interrompendo um pouco, Pode interromper. Assim, isso nós vimos toda a parte teórica, né, em relação aos solstícios e os equinócios, e aí o Matias nos deu a oportunidade de mostrar a parte prática da coisa, né, através das astrofotografias. Então, ele teve todo um trabalho de analisar, período por período, e registrar e colocar tudo isso na eletiva, né, parte do trabalho, né, que ele vem desenvolvendo lá no estágio dele, e que aliou justamente com a nossa grade curricular em relação à disciplina eletiva. Então, é aquilo que eu falava em relação a uma mão lavando a outra, né, e a questão do empenho mútuo, né, coletivo, do esforço coletivo. Então, desempenhando um trabalho muito bacana. Eu vi a nossa coordenadora deixar uma frase aqui, que lindo, a professora Vanessa está aqui com a gente agora, eu queria só saudá-la, né, e outros professores amigos da gente, a professora Livinha está com a gente também, só saudar essas pessoas, tá? Obrigado, Matias, pode continuar. Tá ótimo. Essa questão mesmo da fotografia eu considero como um excelente recurso educacional, fazer esse tipo de foto para mostrar essas questões que são comuns na astronomia, mas às vezes passam um pouco despercebido. E é uma coisa que nem essa de registrar a posição relativa do Sol, muito fácil. Então, você serve até de incentivo também para os alunos fazerem esse tipo de registro e analisar os dados. Dando continuidade, a gente trabalhou as estrelas e constelações. Como eu falei, o Naldo ficava com a parte mais teórica, eu procuraria fazer essa parte mais prática. Estrelas e constelações, a gente trabalhou a questão de mostrar o que são as estrelas, como elas são formadas. Nós procuramos também falar sobre as constelações, sobre as principais constelações, as mais conhecidas, e como prática, a gente utilizou o estelário. O estelário, a gente mostrava como é que as estrelas são vistas no céu noturno. Essa é uma questão interessante para mostrar para o aluno como é que ele pode, por exemplo, observar o céu no quintal de casa, na sua rua, e observar as estrelas. E também a gente
procurou também, utilizando o Stellarium, falar sobre as estrelas mais brilhantes e também mostrar as constelações. Aqui uma imagem, lá no laboratório de informática, né, a gente fazendo essa prática. Aqui uma imagem representativa, se eu tirei bem depois, tirei um print do Stellarium, mostrando a constelação do Cão Maior e com destaque para a estrela Sirius, a estrela mais brilhante do céu noturno. Semana Mundial do Espaço. Essa daqui eu acho que foi uma das atividades mais legais que a gente desenvolveu no estágio. Para quem não conhece, a Semana Mundial do Espaço é um evento anual sobre como a ciência espacial está presente no nosso dia a dia e a importância dela para a humanidade. O tema dessa semana ela foi a Lua, sobre a Lua. Então a gente procurou trazer como evento, a gente cadastrou o nosso evento, lá está disponível na página lá da Semana Mundial do Espaço de 2019, está lá os nossos registros. A gente procurou trazer, falar sobre a Lua, de forma geral sobre a Lua, mostrando a geografia, aproveitando também os 50 anos da missão Apolo 11, a gente foi fazer também uma mesa redonda sobre a importância da exploração espacial e também a questão desmistificar também algumas coisas relacionadas às missões Apolo. E como tecnologia, como TICS, que a gente utilizou nesse evento, a gente utilizou o Virtual Moon Atlas. Esse é outro software que eu uso bastante. Para quem não conhece, ele é um software que mostra a Lua com muitos detalhes, crateras, montanhas e demais aspectos. E a gente utilizou ele para mostrar e conversar sobre as crateras lunares e também sobre os aspectos gerais da geografia lunar, utilizando esse software. A gente também utilizou um simulador de módulo de pouso lunar, esse é do Ambiente FET. É um simulador muito legal. O Ambiente FET mesmo para quem não conhece, é um ambiente que tem diversas simulações de matemática, física, química, biologia, e a gente selecionou esse recurso para falarmos como é que a questão como é que os seres humanos eles pousaram na Lua, e também é um simulador bem interativo e bem dinâmico para mostrar outras questões relacionadas à astronáutica. Esse também é um objetivo da eletiva, mostrar a importância de fazer um pouso seguro, e esse simulador ele é fantástico quanto a isso. Eu vou passar isso nos próximos slides. E a gente também fez uma mini oficina de construção e lançamento de mini foguetes. Como a gente estava com um tempo mais curto e não tinha como fazer um planejamento maior para fazer os populares foguetes de garrafa PET, a gente fez essa mini oficina de mini foguetes. Para fazer essa oficina, a gente utilizou palitos de churrasco, papel alumínio e fósforo, palitos de fósforo. A gente fez essa oficina de construção de mini foguetes, também falando sobre a questão da astronáutica. Aqui algumas imagens. Aqui à esquerda a gente tem o pôster da Semana Mundial do Espaço de 2019. O tema era a Lua, porta para as estrelas. Foi um tema muito legal de se trabalhar. A gente realizou 2 atividades em simultâneo, isso falando com o clube. O professor Narciso, ele fez uma atividade lá na escola que ele leciona em Mombasa, e a gente, eu, Naldo, e o Matheus, que é o nosso outro membro, ele também colaborou com a gente nesse dia. Nós realizamos lá na eletiva a nossa atividade da Semana Mundial do Espaço. Aqui à direita a gente tem uma imagem do simulador de pouso lunar. É muito divertido porque ele te dá os parâmetros, ele te dá a questão da gravidade, mostra essa questão da gravidade lunar e a importância de se fazer um pouso seguro. Infelizmente, por enquanto, ele não está disponível lá no Ambiente FET. Ele funcionava com Flash Play e infelizmente não está mais disponível. Mas acho que logo eles vão colocar de outra forma para ficar disponível. E aqui 2 imagens de 2 alunos realizando aí a simulação do pouso na Lua, utilizando esse simulador que é bem interativo.
como eu tinha falado, do Virtual Moon Atlas, esse que é um software muito legal de se falar sobre as características da Lua. Aqui eu deixei selecionado, por exemplo, a cratera Copérnicos, e ia te dar os parâmetros da cratera, por exemplo, te dá o tamanho, uma descrição e observação. O problema desse software é porque ele realmente está em inglês, mas na versão atual, acho que é 7.0, se não me engano, ele te permite utilizar o espanhol como língua. Mas nada que a gente não possa traduzir usando um software de tradução de texto. Mas ele é bem legal para se falar realmente sobre as características lunares, a geografia lunar. Astronomia Prática 1. Essa foi a primeira aula de duas que a gente falou sobre astronomia nessa questão mais prática. A gente procurou falar sobre o funcionamento do telescópio, isso é uma parte bem prática da astronomia, né? O professor Naldo levou o telescópio dele para a escola, eu também levei o meu, levei um binóculo, e a gente fez lá essa questão de como é que funcionava um telescópio. Para muitos alunos, ver o telescópio pela primeira vez era até a novidade. Então foi interessante fazer esse tipo de atividade junto à eletiva. Nós utilizamos também o popular estelário, acho que a gente utilizou em todas as aulas do estelário, e nisso eu procurei, como experiência, como astrônomo amador, mostrar como é que você encontra os objetos no céu, como é que os planetas estão dispostos no céu, principais estrelas brilhantes, a questão das constelações. Então eu procurei repassar essa questão prática aí da astronomia utilizando o estelário. E já que os equipamentos estavam na escola, a gente fez uma pequena observação, isso fazendo uma observaçãozinha simples da paisagem ao redor da escola. E o legal é que quando você coloca um telescópio assim na escola, sempre aparecem mais alunos. Então é uma experiência muito interessante. Aqui uma imagem mostrando, eu explicando como é que você encontrava algumas coisas no céu, utilizando o estelar. E aqui outra imagem mostrando essa mini observação lá na escola, mostrando a paisagem local da escola. E também como um pouco de treinamento também, de como é que se observa, como é que se calibra um telescópio. E outra imagem, explicando aí sobre o telescópio. E Astronomia Prática 2. Essa foi a segunda aula que a gente trabalhou sobre essa questão aí prática da astronomia. E nisso, Matias, oi. te interromper um minutinho. Vocês podem perceber que houve uma conciliação muito interessante entre a tecnologia e atividades práticas que não usam computadores também, né? Então, foi uma experiência muito interessante. O Matias disse que o Naldo fez atividades práticas com, por exemplo, tamanho de planetas, uma coisa assim, né? Então, você usa materiais do dia a dia e, ao mesmo tempo, você usa a tecnologia. Então, eles aproximaram os dois, né? Que foi uma coisa muito interessante para que os alunos pudessem aprender bastante. O Matias falou vários softwares muito legais. Ele falou sobre o PET, né, que seria o trabalho da Universidade do Colorado, PHET. Existem simulações. Também. Existem simulações incríveis para quem é professor, quem é aluno de matemática, física, química, ciência. É só você digitar no Google PHET Colorado, simulações, e, infelizmente, eu tentei aqui agora o simulador do módulo lunar, como o Matias havia dito, ele não está disponível devido ao Flash, né? Mas quem sabe daqui a... logo vai funcionar. Acho que logo eles atualizam e voltar a funcionar. Perfeito. Outro recurso legal que ele falou foi o Stellarium, que é muito famoso, o software Celeste, e esse software também, que é o Moon Atlas, que eu convido vocês todos a participarem, a conhecerem sobre a Lua com esse software. Perfeito, eu acho Matias. Que ele tem na página, né, professor, no blog da Record, eu acho que tem toda uma descrição desses softwares, né?
Isso, tem Então, sim. então, se vocês quiserem conhecer mais sobre esses softwares, vocês acessam lá a página da Recoastro, o blog, que vai ter muitos detalhes interessantes. Eu já li lá, ficou muito legal. Perfeito, tem sim. Eu vou Ótimo. inserir esses outros que você falou também. Fique à Ah, vontade, Matias, pode continuar. pronto, então a gente, como eu falei, né, na tarde, a gente fez essa segunda aula e à noite a gente realizou a nossa observação astronômica junto ao clube de astronomia com a eletiva e com outros alunos. Então, na tarde a gente procurou mesmo falar essa questão da como é que é uma observação astronômica. A gente procurou falar como é que eram os aspectos visíveis dos objetos celestes através do telescópio. É importante para dimensionar como é que o objeto vai se apresentar no telescópio, e dá para fazer isso no estelário. É bem legal de fazer isso no estelário, não como realmente é na realidade, mas um pouco aproximado. E nisso, com o estelário, a gente procurou falar sobre as curiosidades dos planetas que a gente ia observar à noite, e com o Virtual Moon Atlas, nós procuramos falar sobre as curiosidades da Lua, que a gente também ia observar à noite. E esse software ficou legal, e vou mostrar mais adiante, porque ele foi tão importante para essa observação. Então, aqui a foto da nossa observação, que é a mesma foto que o Naldo utilizou. Essa aqui a gente realizou junto lá, é eletiva e também aberta ao público. Então, teve a participação de outros alunos de outras escolas. Essa aqui de alguns alunos que chegaram lá primeiro na nossa observação, então saíram primeiro na foto. Aqui outra foto da gente, fazendo a observação do céu. E aqui uma astrofotografia realizada aí por um aluno, utilizando o telescópio e utilizando o seu celular. E com uma imagem muito legal e com muitos detalhes. E nisso aí entra a importância de usar lá o software Virtual Moon Atlas para falar do que ele estava vendo através da fotografia. Então aqui tem muitas características visíveis da Lua, muitos objetos da Lua, muitos aspectos da geografia lunar da Lua que ficaram bem visíveis nessa astrofotografia que ele mesmo realizou através do telescópio. Matias, posso fazer um comentário breve em relação Pode falar, Naldo. à questão da astrofotografia? E Pode assim, mesmo. pronto, como é bacana assim, a gente apresentar os instrumentos, assim como um telescópio e tudo, de repente um menino daquele se sentir desafiado, né? Eu falo um menino porque um dos nossos alunos se sentiu assim desafiado, ele disse, eu posso tentar fotografar? E a gente vai lá, tenta, de repente o cara coloca um registro desse pra gente, caramba. Então assim a gente fica maravilhado realmente, tá? E aproveitar o ensejo aqui da palavra e saudar também o nosso coordenador pedagógico, o professor Rubem George, está com a gente nesse momento, tá bom? Eu queria saudar ele. E, assim, o espaço da escola é sempre um espaço bacana, reservado para a gente, que a maioria dos nossos trabalhos, também essa questão da divulgação e tudo passa pelos membros da escola, né? Então, assim, eu queria agradecer esse apoio e essa colaboração deles, tá bom? Obrigado, Matias. Pode continuar. Bom, vamos em frente. E a nossa última aula? A gente deixou essa aqui para o final porque é uma atividade muito legal. Nós falamos sobre o tamanho e distância dos planetas e das estrelas. Essa é uma atividade realmente muito interativa e muito rica. Como eu falei, o Naldo ficava sempre com a parte mais teórica e eu procurava essa parte mais prática. E nisso a gente procurou falar sobre como é que se calcula as distâncias astronômicas, a questão do ano-luz, a questão da unidade astronômica. Então a gente procurou falar sobre esses aspectos. E como questão mesmo de comparação do tamanho, a gente utilizou vídeos comparativos, isso você acha com muita facilidade na internet, dos tamanhos dos objetos e a questão das distâncias na astronomia, mostrando, eu procurei também fazer com essa atividade com vídeos que tivessem tamanho dos objetos comparados um com o outro, mas também tamanho em quilômetros. Isso é importante
para fixar aí o conhecimento. E nós usamos também o estelário. Esse, como eu falei, a gente usa em todas as aulas. O estelário a gente utilizou como prática para localizar e anotar as distâncias dos planetas. Isso foi, acho que eram os planetas que estavam talvez visíveis naquela época, à noite, se não me engano, que era Vênus, Júpiter, Saturno, Netuno. Então a gente procurou fazer com eles essa questão de localizar os planetas e calcular também a questão das distâncias, qual era a distância que o planeta estava. E também nós falamos sobre algumas estrelas mais brilhantes e a sua localização também, utilizando o estelário. Vou mostrar aqui em duas imagens. Aqui a questão dos vídeos comparativos do tamanho dos objetos, em que à esquerda um vídeo comparativo do tamanho dos objetos do sistema solar e na imagem à direita o tamanho comparativo de algumas estrelas. Aqui uma imagem representativa do Stellarium Web, ele te dá esses parâmetros. Aqui no lado esquerdo tem, por exemplo, tem o planeta Saturno selecionado, e ele te dá aqui na lateral a distância 10,63 AU, unidades astronômicas em português, mostrando essa questão aí interessantíssima das distâncias. E além de mostrar essa questão da unidade astronômica, a gente recomendava que fizesse a transformação para quilômetros para mostrar essas distâncias e quão distantes são os objetos no sistema solar. Outra imagem, que mais essa em relação às estrelas, da estrela Sirius, e ela é a estrela mais brilhante do céu noturno. E aqui, do lado esquerdo, a gente tem a distância dela, 8,6 anos-luz. E a gente também procurava mostrar essa transformação de ano-luz para quilômetro, para mostrar que as distâncias das estrelas são ainda mais absurdas, comparadas àquelas que a gente utiliza no dia a dia. Aqui algumas imagens que os alunos fazem na prática lá no laboratório de informática da escola. Aqui outra imagem do aluno utilizando lá o estelário. Outra imagem de mais alunos fazendo aí a prática com o estelário. A imagem ficou um pouco borrada. Chegamos aos resultados. O resultado disso tudo. Primeira, como eu falei, foi um prazer imenso voltar à escola que eu estudei e de certa forma, cooperando para a escola. E realmente foi muito bacana de trazer essa questão de novos métodos e também de aprender métodos de ensino. Quando você está no espaço educacional, como estagiário, essa experiência é muito rica. Você, quando está no espaço educacional, a experiência é realmente muito legal. E isso entra no outro ponto, que é a troca de experiências. Isso, como professor e como estagiário, foi muito importante. Trocar essas experiências, a gente permite desenvolver métodos e meios de ampliar a questão dos planos de aula e adaptar os conteúdos às novas tecnologias. Isso lá em 2019, nas novas tecnologias. Quem diria que em 2020 e 2021 seria tão importante, né, nesse momento de pandemia. E outro resultado interessantíssimo foi essa questão realmente da união entre o ensino da astronomia com a informática. No mais, essa foi a minha apresentação. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Matias, a sua experiência com essa atividade. Mostra o trabalho do professor Naldo, o incentivo dele aos alunos, e vocês podem perceber que um aluno do Naldo, ele voltou para a escola, e com essa proximidade entre aluno e professor, que como o Matias já não era mais aluno do Naldo, é uma proximidade entre amigos, né? Porque a gente vira amigo dos nossos alunos, né? E você percebe essa confiança, porque se o Matias não tivesse a confiança no trabalho do professor dele, ele não buscaria esse estágio com uma atividade tão complexa que seria o ensino de astronomia, porque não é fácil ensinar astronomia.
O Naldo havia nos dito aqui que muitas pessoas acham que tem São Jorge na Lua, né? Que as estações do ano acontecem pela distância da Terra ao Sol. Então, essas concepções são muito difíceis de serem tiradas das pessoas, né? De serem mudadas. E com esse trabalho, nós percebemos que eles ensinaram muitas coisas legais para os alunos. Eu havia dito sobre Carl Sagan, eu sempre gosto de dizer a frase dele, né? A astronomia é uma experiência de humildade e criadora de caráter. Realmente é isso. Quando eu vejo a fotografia de uma criança utilizando um software estelar, por exemplo, eu percebo que vale a pena essas atividades diferentes. Vale a pena você anotar na agendinha da escola uma aula na sala de informática, tão difícil, porque não tem computador para todo mundo, né? Não, a internet não é perfeita, não é boa. O software pode ser que não funcione na hora. Então é difícil encarar uma sala de informática, mas vocês percebem que eles encararam, deram conta e deram um show, né? O Antônio tinha dito para a gente, é incrível pensar que ao contemplarmos o brilho das estrelas, estamos vendo o passado, realmente é isso. Então, a astronomia ela nos faz refletir sobre o presente, sobre o passado, sobre o futuro, né? E ensinar astronomia é algo muito importante, principalmente nessa época de tanta descrença na ciência que nós vemos por aí, né? A Toinha, ela disse que de Mineirolândia, né, distrito de Pedra Branca, no Ceará, vocês percebem que é uma região do interior. Eu moro aqui no interior de Minas Gerais, é uma cidade de 7 mil habitantes, São Tomás de Aquino, né, divisa com São Paulo, e você percebe que as pessoas são mais simples e atividades diferentes dessa, que você mostre no telescópio um astro, por exemplo, elas encantam os avós, as crianças, os jovens, e a pessoa fica famosa na cidade. O Naldo, com certeza, o cara é famoso na cidade pelas atividades que ele faz, né? E o Matias também pela paixão em ensinar, né? É uma área interessante, ciência da computação, que eu não sabia que tinha licenciatura em ciência da computação, né? Perfeito. Então, temos aqui a Marília também, que é participante da nossa rede de aprendizado, ela parabeniza, a Marília gosta muito da OBA também, né? Aí, Marília, quem sabe você possa levar os Ereias para sua região também, né? Não sei se aí já teve Ereia. Saulo também, muito bom o projeto, né? Do Naldo, o Matias também participando. Então é isso, pessoal, é muito legal. Aí, a Valdirene disse que o Naldo é famoso. Eu sabia, né? Cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. E é bom, gente, é muito bom você divulgar o seu trabalho, né? Então, da minha parte, eu só tenho que agradecer a vocês pela disponibilidade, né? O Matias, que fez inscrição na Recoastro, lá no curso de astronomia também, e ele se propôs, né? Olha, eu conheço um professor aqui da minha cidade que tem um projeto legal, né? Quem sabe a gente possa fazer uma live. E é isso, e fizemos aqui a nossa live, 1h30 de live, e quem quiser fazer uma live também conosco, se inscreva na Recoastro, né? Divulgue o seu trabalho, é gratuito, o objetivo nosso é conhecer uns aos outros, tá bom? Então entra lá no nosso blog, faça a inscrição rapidinho, aqui também eu deixei o link para vocês aqui, ó, nos comentários, suba aí nos comentários, clique no link e você já estará na nossa rede também, com centenas de pessoas, né? Antônia Cavalcante, parabéns, professor Naldo. Sou fascinada por astronomia, também sou fã do seu trabalho, né? A Marília disse que ainda não tiveram Ereia na região dela. Manda um e-mail para o professor Canali, da OBA, e marca uma Ereia para sua região. Naldão é celebridade, Antônio Lucas Vieira, né? A Maria Eloilma, parabéns a todos, mas quero destacar o Aldo, né? Então, é uma pessoa, assim,
que corre atrás dos sonhos, encara uma disciplina difícil, né, que é ensinar astronomia, tem umas contas aí no meio desse ensino, né, mas encarou. Então, pessoal, parabéns a vocês, e eu deixo aqui a palavra para vocês falar o que vocês quiserem. Eu Sem áudio, Mauro. Pode falar, professor. Tá dando para ouvir? Sim, pode falar. Perfeito. Pronto, assim, eu queria agradecer o convite, né, professor, assim, o espaço que nos foi fornecido, né, agradecer por esse momento tão rico, tão bacana, tá bom? Agradecer ao Matias, aos nossos cofundadores que estão aqui presentes, Narciso Guedes, Matheus Souza, esse pessoal que faz parte do Clube de Astronomia, também aos meus colegas de profissão, os meus professores que trabalham, nossos professores que trabalham junto com a gente na MTI de Mineirolândia, mandar um abraço especial para eles que estão conosco, tia Irleide, tia Eloilma. Então, são vários professores aqui presentes, assim, os meus ex-alunos, os meus alunos atuais, mães de alunos, então, é um pessoal bacana, né? Então, assim, alguém falou, aliás, que foi a Valdirene, falou assim, não é famoso, que bom que a gente é famoso por uma causa tão boa e tão nobre, que é essa de levar essa ciência tão linda como a astronomia mais além, né, até as pessoas da nossa comunidade. Então, isso para mim é algo bem gratificante. Então, eu estou maravilhado com esse momento que nós tivemos, né, em poder estar aqui compartilhando e externar essa minha felicidade com vocês. Então, meu muito obrigado, professor. Eu também quero agradecer o espaço cedido aí pelo professor Leandro. A gente conversou muito aí durante a semana para fazer essa live aí de forma a ser melhor para todos. E agradecer também a audiência, e a gente viu que tem muitos comentários, né? Muitas pessoas participando. E, no mais, o nosso muito obrigado pelo espaço cedido aqui no canal para divulgarmos aí um pouco do que a gente faz aqui no interior do Ceará. Perfeito. O Antônio disse que se lembra da primeira aula da eletiva de astronomia, quando foi falado sobre a origem dos nomes dos planetas. Trazer a história da astronomia para as aulas é algo fascinante, porque a astronomia ela não é construída do nada. Então, você precisa aproximar a história da humanidade, a história das ciências com a astronomia, para percebermos por que nós estamos levando o homem à Lua, a Marte, e quem sabe a outros locais, né? Então, parabenizo a todos vocês, é uma honra ter a oportunidade de divulgar, de ser um meio caminho entre o projeto de vocês e outras pessoas que ainda não conhecem, né? E o nosso canal está aqui disponível. Quem está assistindo aqui conosco, me avise que quer fazer uma live conosco, se inscreva na nossa rede. Quem sabe nas próximas semanas é você que está aqui falando, divulgando seus projetos. Porque coisas boas, coisas legais, iniciativas interessantes, elas devem ser divulgadas, aplaudidas, apoiadas. É isso que importa. Em um país que está com tantas notícias ruins ultimamente, tanta negação para a educação, para a ciência, falar de ciência, falar de educação, falar de tecnologia, astronomia, é essencial. Então é isso. Muito obrigado. Agradeço a todos que estiveram aqui presentes conosco. Obrigado mais uma vez ao Naldo, ao Matias, e que possamos falar sobre o Clube de Astronomia um pouco mais depois, em outra live, em outra conversa. Possamos falar sobre os demais projetos do professor Naldo, os demais projetos do Matias também, que pelo que vocês perceberam, são duas pessoas que não ficam apenas no arroz com feijão, como dizemos aqui em Minas, mas eles correm atrás de algo a mais, né? E é isso que possamos levar para a nossa vida. Não fazer apenas o básico, mas fazer diferença no seu trabalho, na sua vida, na sua família, na sua rede de amigos, porque é isso que deixamos quando partimos.
a diferença, o reconhecimento por ser pessoas que ajudaram o próximo a lutar, a aprender e a amar o conhecimento. Ok? Então, muito obrigado, grande abraço, fiquem todos em paz e nas próximas semanas teremos lives também. Por isso, quem ainda não se inscreveu no canal, clique aí e se inscreva para não perder nossas lives. Beleza? Grande abraço e até mais.